Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Fumantes apresentam risco 14 vezes maior de agravamento da pneumonia causada pela Covid-19. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o cardiologista Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho. Tudo bem, doutor? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para os esclarecimentos que forem necessários em relação ao tema. Vamos começar então com esse item, doutor. Estudos mostram que fumantes têm risco 14 vezes maior de agravamento da pneumonia causada pela Covid-19 em comparação com não fumantes. O que esse número representa? A gente sempre fala muito mal do cigarro, né? Dá para falar um pouquinho mais agora em relação a isso? É verdade, né? Esse número ele representa que a população de tabagistas ela é uma população mais suscetível e se encontra no grupo de maior risco para desenvolvimento de patologia causada pelo Covid-19, né? Os fumantes em si, eles são pessoas que cronicamente eles sofrem um processo inflamatório, seja das suas vias aéreas, da sua árvore pulmonar, como no seu organismo como um todo. E isso também faz com que, de alguma forma, o sistema de defesa, o sistema de proteção do tabagista, ele seja enfraquecido em relação à população em geral. Então, por conta desses fatores, de um processo inflamatório crônico e pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o tabagista está sempre em maior risco de desenvolver patologias respiratórias e, nesse caso, uma maior gravidade pelo Covid-19. Então, a gente pode dizer que esse risco também ele é muito similar quando a gente falar de gripes ou de uma pneumonia comum. Sim, na realidade, todo tabagista, pelo fato de ter cronicamente um processo inflamatório e ter seu sistema imunológico deprimido, além da sua capacidade respiratória reduzida, isso favorece muito as infecções respiratórias. Agora, é o mesmo risco, doutor? Por exemplo, a gente fala, então, que o tabagista ele tem uma chance maior de contrair pneumonia, de contrair gripe, se for comparado com uma pessoa não fumante. Agora, em relação à Covid-19, a gente está falando que o risco que ele apresenta é de 14 vezes a mais, né? O agravamento da doença é 14 vezes maior. A gente pode dizer que esse número também, esse é o mesmo índice para outras doenças? O risco ele é maior no caso do Covid, porque o Covid-19, né, o coronavírus, ele é mais agressivo e mais letal. E geralmente o paciente que ele é tabagista, ele tem associado outras comorbidades. Então ele pode ter doenças coronarianas, ele pode ter doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e isso vai fazer, junto com a agressividade, com a letalidade do Covid, ser mais agressivo. Então, por isso que esse risco ele acaba sendo, logicamente, nessa patologia pelo coronavírus, um pouco maior do que, na realidade, nas outras patologias respiratórias. Mas, em suma, o risco de patologias respiratórias ele é elevado nos tabagistas. Agora, fumantes passivos, aquelas pessoas que convivem com os fumantes, isso também é considerado? Esse número? Sim, porque na realidade não esse número, mas assim, o tabagista passivo é aquela pessoa que ela convive no mesmo ambiente de um tabagismo. Então, o que vai acontecer? Ele vai inalar a fumaça do cigarro, e na fumaça do cigarro é que está inúmeras substâncias tóxicas que vão levar a agressões respiratórias e no pulmão. Então, o tabagista passivo, ele também tem um risco aumentado de desenvolver doenças respiratórias e, nesse caso, também ser mais acometido pelo Covid-19. Agora, doutor, isso não quer dizer que a gente coloque todos os fumantes no grupo de risco? Não, todos os fumantes, na realidade, eles já apresentam um maior risco para essas doenças.
Logicamente, você vai ter aquela pessoa que só fuma e ainda não tem nenhum tipo de comorbidade associada, e você vai ter fumantes que vão ter comorbidades associadas, como eu falei, por exemplo, doenças cardiovasculares associadas, hipertensão, pessoas que já têm insuficiência cardíaca, infarto. Então, o tabagista, quando ele tem outras comorbidades, aí o risco dele é maior, comparado com o tabagista sem outras comorbidades. Mas é importante lembrar que é muito difícil você ter o tabagista que não tenha nenhuma comorbidade associada. Falando agora um pouquinho da questão da recuperação, doutor, como é que é a recuperação, então, de um fumante de Covid-19? A gente pode comparar, de repente, a mesma recuperação de um jovem não fumante, por exemplo? A gente sabe que tem alguns itens, né, que a gente precisa observar quando a gente fala de recuperação. A idade é um dos fatores. Agora, se a gente tem em vista só a questão do tabagismo, a gente pode dizer que a recuperação ela é mais lenta, mais demorada ou talvez ineficaz? Isso vai depender muito do tipo de agressão que a pessoa teve, porque a gente vai ter, por exemplo, né, pessoas que vão ser acometidas de forma leve, moderada e grave. Logicamente, nos pacientes que têm a forma moderada e grave, o tabagista, por ter uma capacidade pulmonar reduzida, com toda certeza, a sua recuperação pós-Covid-19, ela é uma recuperação mais arrastada e mais lenta. Ele vai precisar de mais fisioterapia respiratória, ele vai precisar de mais cuidados após o restabelecimento da doença. E aí, doutora, a gente está falando de qualquer tipo de tabagista, de fumante, ou aquele que de repente fuma 4, 5, 6 maços de cigarro? Existe um número, algo que a gente possa medir, mensurar? Assim, a pessoa ela colocou, isso é um mito, né? A pessoa que fuma um cigarro ou que ela fuma vários cigarros, ela está exposta ao mesmo risco, né? Então, assim, o que a gente fala, logicamente, que a pessoa que fuma mais tempo, tem uma carga tabágica maior, com o tempo, essa capacidade respiratória dela, o sistema imunológico dela vai ser mais afetado. Então, ela vai ter um pouco maior de risco, sim. Agora, eu sempre falo, a pessoa que fuma um cigarro ou fuma vários, ela já está exposta aos riscos do tabaco. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala sobre tabaco e AVC. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado agora no próximo dia 31 de maio. E sobre esse assunto, eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, que é cardiologista. A gente falou, doutor, no primeiro bloco sobre a questão da Covid-19 e os fumantes. Eu gostaria de tocar num assunto agora que é a questão do AVC. Normalmente a gente pode dizer que os fumantes correm um risco também maior do AVC, não só da Covid-19? Quando a gente fala em tabagismo, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? O tabagismo é a maior causa evitável de doenças de forma isolada. Então, assim, o tabagismo, o cigarro, ele traz inúmeras doenças, mais de 50 doenças podem ser associadas ao tabagismo. E, logicamente, o tabagismo ele é um dos gatilhos para as doenças cardiovasculares, dentre elas o AVC. E por que isso ocorre? Porque, como eu já falei anteriormente, o cigarro ele causa uma inflamação sistêmica. E o que vai acontecer? Dentro das nossas artérias existe a parede interna das artérias, ela chama endotélio. E esse endotélio ele vai secretar uma substância, que é o óxido nítrico, que vai ajudar as artérias elas dilatarem ou contraírem. A partir do momento que você fuma, ocorre um desequilíbrio nesse endotélio. A pessoa ela para de secretar mais óxido nítrico e ela perde a capacidade de dilatação das artérias. Com isso, né, também com o efeito da hipóxia causada pela fumaça do cigarro, as artérias elas vão ficar mais contraídas e facilitar a deposição de placas de gordura nessas artérias.
com essa deposição de placas de gordura, o sangue ele vai ter mais dificuldade de passar por essas placas, até que há momentos que isso ocorre, pequenos entupimentos e formam coágulos também no local, levando ao AVC. Por isso, o tabagista também ele tem um risco maior de desenvolver AVC. Agora a gente sabe da ligação muito forte, né, do Covid-19 com a questão da pneumonia. A gente pode também estabelecer essa relação Covid-19 com AVC? Não. Também. O que acontece é que assim, o Covid-19 ele é uma síndrome complexa e que tem um componente inflamatório e vascular muito importante. Então, se a gente pensar na inflamação dos vasos cerebrais, isso foi visto em pacientes mais jovens com Covid tendo mais AVC, e era esperado você ter até mais em idosos, e foi por quê? Porque por conta desse processo inteiro inflamatório, associado a um fator que favorecia a formação de trombos no interior dos vasos, fez com que essa população ela também tivesse mais AVC. Então, a correlação tabagismo e AVC e COVID, ela também é verdadeira. A gente falou de Covid, AVC, vamos falar um pouquinho agora de câncer e tabaco. Conforme o INCAR, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar com câncer de pele. Além disso, é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade. O que exatamente esses números representam? Isso representa que a gente tem uma outra pandemia, né? Que é inúmeros casos de pessoas que são acometidas anualmente pelo câncer de pulmão e suas consequências. Então, essas consequências, elas têm, logicamente, pessoas que morrem anualmente em decorrência do câncer de pulmão, pessoas que são afastadas do seu trabalho por conta do câncer de pulmão e pessoas, na realidade, que vão gradativamente perder a sua qualidade de vida. E isso vai ter um impacto significativo no sistema de saúde, né? Com impactos econômicos e financeiros. Então, na minha forma de responder essa sua questão, é que isso representa uma pandemia que muitas vezes as pessoas não estão atentas a isso. E a gente pode dizer, então, que 85% dos casos de câncer de pulmão são ocasionados pelo tabaco? Sim, isso é uma estatística. Logicamente, existem causas genéticas, causas ocupacionais, causas ligadas à poluição, que podem levar as pessoas também a desenvolver o câncer de pulmão. Mas a maior parte dos cânceres de pulmão, eles são ocasionadas pelo uso do tabaco, principalmente pela inalação da fumaça do tabaco, que ela tem mais de 7.000 componentes químicos, sendo que mais de 60 são cancerígenos. E aí a gente entra também na questão do fumante passivo, nesse aspecto, doutor? Também, na realidade, o fumante passivo, ele também está exposto, que nem eu falei, você tem o cigarro, se a gente for pensar, você tem a parte particulada e a parte que é gasosa, que é a fumaça. Tanto na parte particulada tem inúmeras substâncias cancerígenas, quanto na parte inalada. Então, a partir do momento que você vive num ambiente com uma pessoa que fuma, você está inalando aquela fumaça e você está exposto praticamente aos mesmos riscos que um tabagista. Incidência maior em homens ou mulheres? O homem, na realidade, ele tem mais câncer de pulmão do que a mulher. Primeiro, porque o homem fuma mais do que a mulher. Segundo, porque o homem ele também tem algumas atividades ocupacionais que está em contato com substâncias que são cancerígenas. Então, o homem ele está mais exposto, sim, ao câncer de pulmão. Agora, o senhor, enquanto cardiologista, como é que poderia explicar o quanto o cigarro afeta o coração? É quase o mesmo mecanismo que ocorre no AVC. Como eu falei, o cigarro ele é um gatilho para as doenças cardiovasculares maiores, dentre elas o AVC e o infarto agudo. E o mecanismo ele é semelhante, você vai ter a inflamação da camada interna da artéria, vai ter uma deposição maior de placas de gordura, uma dificuldade do sangue passar pelas artérias, e com isso, na realidade, vai em algum momento ocasionar uma obstrução completa do vaso,
levando a um infarto agudo do miocárdio. Só para a gente finalizar, doutor, essa questão do câncer de pulmão, principalmente, a gente tem informações de que a taxa de sobrevida relativa em 5 anos para câncer de pulmão é de 18%, 15% para homens e 21% para mulheres. Será que as pessoas têm noção disso? Quando a gente fala, às vezes é tão corriqueiro se falar de cigarro, né? Todo mundo sabe que afeta a saúde, mas às vezes não se dá tanta importância para isso. Será que as pessoas têm dimensão desses números? Eu acho que a grande parte da população ela não tem dimensão desses números. E é por isso que dias como esse, o Dia Mundial Sem Tabaco, ele tem esse objetivo de tentar disseminar informações para sensibilizar e conscientizar as pessoas que fumam e aquelas pessoas que estão próximas daquelas que fumam. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E sobre esse assunto eu converso com o Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, cardiologista. Doutor, a gente está falando sobre a importância da conscientização, né, do dia 31 de maio, o Dia Sem Tabaco. E uma informação aqui, conforme o Ministério da Saúde, o número de brasileiros que mantêm o hábito de fumar caiu 38% no período de 13 anos. É o que aponta dados inéditos do Vigitel. Quanto esse número é importante? A gente tem noção, esse decréscimo de 38% é importante? Ou ainda falta muito para a gente chegar? Não, ele é muito importante, visto que é aquilo que eu falei. Você vai ter milhares de vidas salvas, porque as pessoas não vão desenvolver as doenças decorrentes do tabagismo. Você vai ter um aumento na produtividade no trabalho, porque menos pessoas vão faltar no trabalho. Você vai ter menos ocupação de leitos hospitalares. E, logicamente, isso tudo leva a uma consequência financeira. Você vai ter um ganho econômico e um ganho de produtividade em relação a isso. Então, esse número ele é bastante expressivo e fala muito dessas políticas que têm sido feitas no sentido de fazer com que as pessoas deixem de fumar. Agora, doutora, a gente já falou dos perigos do cigarro, né? Tudo que ele ocasiona. Agora, quem entra no vício sabe o quanto é difícil sair. Que dicas o senhor daria, então? Como abandonar o vício, o hábito de fumar? Eu acho que em relação para abandonar o vício e o hábito de fumar, primeiro a pessoa ela tem que ter vontade, né? Porque isso é um hábito. Então as pessoas elas às vezes elas conhecem todos os riscos daquele hábito, mas elas negam e não querem parar. Então você tem que ter, logicamente, estratégias de sensibilização e conscientização desses tabagistas para que eles pelo menos pensem em parar de fumar. Chegou nesse passo que eles vão pensar em parar de fumar, é necessário que eles tenham uma ajuda multidisciplinar. E essa ajuda multidisciplinar, ela tem que ser com médico, ela tem que ser com psicólogo, com educador físico e com nutricionista. Todo esse pessoal dando um suporte para que o tabagista ele realmente ele ponha em ação o seu plano de interromper o tabagismo e também evite a recaída, porque a recaída ela é muito comum nessas pessoas. Então, o apoio psicológico é importante, o apoio do nutricionista, porque a pessoa, às vezes, quando ela para de fumar, ela tem uma tendência a engordar, o apoio, na realidade, do educador físico. Então, é um time que precisa apoiar essa pessoa que realmente ela quer parar de fumar. Mas eu lembro que aqui o mais importante é a vontade dessa pessoa realmente querer abandonar esse hábito. Quando a gente fala dos adesivos de nicotina, às vezes muita gente usa, isso são paliativos ou isso pode fazer parte do que, entre aspas, a gente chamaria de tratamento do abandono? Isso faz parte, a gente tem algumas estratégias farmacológicas que a gente pode utilizar no decorrer do tratamento e o adesivo é uma delas, por isso que o acompanhamento médico e individualizado ele é fundamental nesses casos de pessoas que querem realmente abandonar o hábito do tabagismo. Doutor Luiz, a gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença, as suas informações e lhe dar a oportunidade, então, de fazer uma última conscientização para os nossos telespectadores.
Eu acho que assim, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, e o que eu gostaria de realmente conscientizar as pessoas é que o fumo ele mata, o fumo ele reduz a expectativa de vida. O fumo ele influencia na nossa qualidade de vida no dia a dia, né? Ele afeta, por exemplo, você poder fazer uma atividade física, ele vai diminuir a sua capacidade física, ele vai diminuir a sua disposição, ele vai ele vai comprometer às vezes um desempenho sexual, já que às vezes ele leva à impotência. Então, assim, eu acho que toda hora é hora para parar de fumar. Então, se a gente pensar no câncer e todas essas outras disfunções que o tabagismo leva, você colocando na balança, a balança ela pende para que a pessoa interrompa o hábito de fumar. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar, a gente se vê. Até mais.